Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes, comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like, porque é muito importante a inscrição de vocês e o like de vocês. Nós estamos rumando a 20 mil inscritos e eu conto com a inscrição de todos vocês aí. Não esquece, compartilhe, comente, porque isso é muito importante para nós aqui dentro da plataforma. Pessoal, é extremamente interessante como essa extrema-direita ela insiste em colocar, esse pessoal que participou dos atos antidemocráticos, no dia 8 de janeiro, como se fosse pessoas que não tivessem cometido crime, São pessoas que participaram de uma quebradeira e, é claro, gente, tentaram dar um golpe de Estado. E nós vamos ver aqui a defesa ferrenha que Magno Malta ele faz sobre um dos acusados, E que acabou perdendo a sua vida dentro da prisão. Vamos ouvir aqui para a gente entender. O Clezão vive. Clezão vive. Clezão vive, e saibam vocês que são filhas, esposa, que Clezão será o símbolo da nossa luta. O símbolo da nossa luta. O símbolo dessa luta. Todas as vezes que eles querem falar sobre 64, golpe militar, eles usam a figura de um advogado chamado Herzog, que morreu nos porões da ditadura. Ah, é? E agora nós estamos vivendo a ditadura do proletariado, que eles nunca quiseram democracia. E nós temos Clezão morto nas vistas e nos porões dessa ditadura estabelecida agora. Então nós não podemos esquecer que Clezão vive. Todas as vezes que você aponta uma indignidade, uma narrativa, uma mentira dessa esquerda desgraçada, eles falam, Marielle vive. E todo mundo já sabe o que aconteceu, já foi desvendado o crime. O crime de Clezão nem precisa. Está documentado, tem foto. Não foi combinado, ao ponto de o procurador-geral pedir para liberá-lo, não pelas condições de saúde, poderia ter sido. Agora que eu vi essas fotos, que eu nunca tive, quero ter, porque eu oficiei ao presidente do Senado para que as fotos que nós temos sejam exibidas também na TV Senado, porque a TV Senado se tornou tão somente um órgão de divulgação dessa ideologia desgraçada e dessa mentira contada, armada dia 8, onde Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, não tinha uma foto para nos entregar, quando todos nós temos. Todos nós temos, e realmente a culpa é do presidente dessa casa, a culpa é do senhor Pacheco, a culpa é do Senado. Isso é um elefante morto, pesado, que tem um orçamento pesado, do suor do povo brasileiro. A culpa é do presidente da Câmara, São três poderes harmônicos entre si e um só manda. Manda com a concordância dos outros. Porque, na verdade, Pacheco não se tornou senador com voto da esquerda e de Minas. Ele se tornou com um voto da direita, acreditando, para derrotar a Dilma. E aqui ele se preparou, se juntou e ascendeu a uma posição que Deus lhe deu. E abre a boca no dia do tal monumento que eles inauguraram aí e chamaram de brasileiros de traidores da pátria. Traidores são vocês. Traidores são vocês. Então, eu gosto... Uma questão que é muito importante, gente, quando a gente escuta, quando nós escutamos o Magno Malta abrir a boca para fazer esse discurso cheio de inverdades, Cheio de inverdades, mas ele não comenta, ele comenta que o procurador mandou libertar Clezão, Mas uma coisa que é interessante, ele não comenta
que o habeas corpus que iria liberar o Clezão caiu na mão do terrivelmente evangélico, o ministro do Supremo Tribunal, André Mendonça. Ele não comenta isso, porque quem negou o habeas corpus, né, foi André Mendonça, não foi Alexandre de Moraes. E é claro que o senhor Magno Malta, né, senador, ele sabe muito bem dessa questão, gente. Ele sabe que quem negou o habeas corpus foi realmente André Mendonça. O Clezão poderia ter sido solto, sim, se caso André Mendonça tivesse aceitado o habeas corpus. Ele estaria solto. Agora, é muito diferente quando ele faz uma comparação desse advogado Herzog com o Clezão. Herzog estava brigando ali, lutando para que houvesse liberdade. Clezão estava brigando, né, lutando para que nós estivéssemos entrando em uma ditadura. Existe uma grande diferença. Até porque esse ato do dia 8 de janeiro foi uma coisa combinada ali, e todo mundo já sabe, as investigações já circulam, né? O ex-presidente, ele foge do Brasil, vai para os Estados Unidos, o golpe acontece aqui, qual que era a intenção? Ele voltar como presidente, como ditador do Brasil. Essa era a verdade, esse era o grande plano. E é claro, esses coitados aí, o Clezão e tantos outros, esse pessoal foi vítima de políticos, né, sem caráter, que incentivou, que encorajou essas pessoas a entrar numa barca furada dessa. Até o próprio ex-presidente da República alimentou essa esperança no povo. Espera mais 72 horas, né? É tão diferente essa questão da eleição, porque quando ele disputa com Haddad e Haddad perde, ele recebe um telefonema de Haddad parabenizando ele pela vitória, coisa que ele deveria ter feito. Não, mas eles estavam pensando em um golpe de Estado, estavam pensando em prender autoridades aí. E é muito importante quando o Magno Malta fala desse elefante branco aí que pesa mesmo, porque a Câmara e o Senado é o mais caro do planeta. É o mais caro do planeta. É incrível. Mas vamos continuar aqui. Gostaria, nessa minha fala, de falar um pouco sobre Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Não tem conversa. Esse cidadão não vai mudar de comportamento. Esse cidadão não é o mesmo que se assentou nessa cadeira aqui, mas foi na CCJ, mas foi essa aqui, a última. E eu estava sentado aí onde você está, olhando para ele, quando ele foi sabatinado e ele só era um cordeiro. E sentado aqui ele fez um discurso de 20 minutos, falando sobre liberdade. Alexandre, você sofre de amnésia, ou finge que sofre, ou dá uma de doidinho, mas eu não sofro de amnésia. Eu estava diante de você e me lembro de cada palavra sua sobre liberdade. Acho que jamais, nem Rui, fez um discurso de 20 minutos onde a palavra-chave era liberdade. Pois bem, eu gostaria de compartilhar com vocês que em 2017, aconteceu um ato aqui na esplanada dos ministérios contra o governo Michel Temer, contra a reforma que tramitava no Congresso naquela ocasião, que era uma reforma trabalhista.
E a reforma trazia 3 pontos importantes que eles não queriam. Um era arrancar o sangue dos monstros que alimentavam os monstros do PT que iam para a rua, que era a contribuição sindical, que era o sangue dos monstros. Arrancando-se a contribuição sindical, os monstros não teriam força para ir para a rua. E eles se insurgiram. A segunda coisa era o trabalho intermitente, que você podia combinar com o seu patrão e você podia trabalhar para alguém após o expediente, uma colocação de uma janela, um trabalho de pedreiro, uma porta, um trabalho de torneiro ou de motorista, não importa, você poderia fazer esse trabalho intermitente, que foi uma vitória muito grande para que o pai de família pudesse aumentar a sua renda com o trabalho intermitente. E a terceira coisa, fim da contribuição sindical, o trabalho intermitente e a litigância de má-fé. O emprego no Brasil desapareceu porque ninguém tinha coragem de contratar ninguém. O indivíduo ficava numa lanchonete de família que estava lá, aquela padaria, há 30 anos. Começou com o avô, veio com o pai, depois veio com os netos, veio com os filhos, e alguém trabalha lá 2 anos e no final sai, pega um advogado canalha, entra na justiça e no final tem que ter um acordo. O acordo é entregar metade daquele patrimônio de uma família de anos para alguém que trabalhou lá 1 ano, 6 meses, como se tivesse direito. E nessa justiça do trabalho do Brasil, nenhum empregador. E olha que o homem que emprega, quem dá emprego, ele gera emprego não, ele gera honra. Porque a honra de um homem é seu trabalho. Então, É extremamente interessante quando esse discurso aí, né, mendicância, a lei lá, quando o trabalhador ele perdia, ele tinha que pagar os honorários. Isso aí foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Isso aí já não existe mais. Outro detalhe, o trabalhador brasileiro, o único amparo que ele tem é realmente a Justiça do Trabalho. Porque nós temos empresários aqui no Brasil, e isso não é todos os empresários. Alguns empresários no Brasil são extremamente desumano. Nós vemos que a riqueza é só para eles. O salário é extremamente baixo, né? E aí aquela questão, nós estávamos saindo, quando ele fala aí, essa criação de trabalho, isso aí veio uma cópia do projeto da Espanha, que no Brasil aqui não surtiu efeito, até porque Michel Temer era o golpista que derrubou Dilma, fizeram toda aquela maracutaia lá e derrubaram Dilma. Ele assume o poder, ele tira o poder do sindicato. Gente, os sindicatos enfraquecidos, eles não têm força para lutar contra o patrão. Eles não têm força para lutar contra nada. Essa é a verdade. E sucatearam os sindicatos. Isso aí tá posto. Então essa lei, ela veio tirando o direito dos trabalhadores. Magno Malta esquece de falar mais uma vez o que é real. Não pode estar fazendo um discurso desse, trazendo inverdades, coisas que nós vimos que não gerou emprego nenhum. Não gerou emprego. Essa é a verdade. Os geradores de honra tinham medo de gerar emprego, de gerar trabalho no Brasil, porque eles não ganhavam uma. Porque a conversa era assim, entra, porque no final pelo menos sobra um acordinho. Se não der nada, sobra um acordinho. Quando a litigância de má-fé foi votada, mais de 50% dos processos diminuíram e desapareceram. Porque na litigância de má-fé você é obrigado a pagar 50% daquilo que você está pedindo e você é obrigado a provar vírgula por vírgula, de forma documental, tudo que você falou. Mas é extremamente interessante, porque boa parte dos deputados federais são empresários. Estão lá mantidos por empresários, senadores, fazem parte, gente. Existe bancada da bala, do agro, da bancada da igreja, bancada disso, bancada daquilo. Só não existe a bancada para proteger o povo. Essa aí não existe. E outra coisa,
você depender hoje, falar que o empresário gera dignidade. Dignidade aonde, senhor Magno Malta? Aonde o trabalhador ganha aí um salário mínimo. Eu gostaria de saber se o senhor, como senador, vivesse com um salário mínimo, o que daria para o senhor fazer? Cuidar da sua família? Que dignidade é essa aí do trabalhador? É só na sua cabeça, só no seu mundo. Uma boa parcela da população sobrevive com um salário mínimo. É um aperto, é um arroxo danado. Essa pessoa não consegue se alimentar, não consegue ter o básico direito. E o senhor vem falar em dignidade, aonde esses geradores, né, que o senhor está falando aí, o senhor pontua, né, a riqueza fica só na mão deles. O empresário que paga o salário dos seus funcionários bem pago, na rescisão, esse empregado ele pode entrar na justiça, pode fazer o que fizer, tá tudo certinho, ele vai perder, porque não tem o que ele ganhar. Porque a empresa é séria, o empresário é sério, a corporação ali é séria, acabou. Agora, existem empresários, né, que vai sim burlar, e aí é claro que ele tem esse prejuízo. Mas continuando. Quentinha. E eles querem desmanchar isso tudo. A gente viu vídeo aí de grandes filas, as pessoas achando que eram grandes movimentos de rua. Não, era o sujeito lá com um documento para assinar, dizendo assim, eu não quero contribuição sindical. A contribuição sindical, na verdade, é para uma meia dúzia viver nababescamente, e é tão terrível que, em alguns casos, esses sindicatos, por exemplo, sindicatos em São Paulo, principalmente, de transporte público, dá morte. As disputas da morte. Porque o cara vai viver às custas do Estado, como um líder sindical, incitando as pessoas, e a gente sabe dos casos todos, desde a época do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que faziam um acordo com os patrões para ter greve ou não ter greve, onde eles tinham as suas vantagens. Então, quando isso foi cortado no governo Temer, eles vieram e sentaram fogo na esplanada dos ministérios e se aproximaram do Supremo Tribunal Federal num movimento do MST. Nessa época, Alexandre de Moraes já era ministro do STF, com esse quebra-quebra, com esse fogaréu, todo o que eles fizeram. Coloca as imagens, por favor, aí, por favor, para mim. Fogo na esplanada dos ministérios. Eles tocando o terror. Olha aí. Destruindo ministérios, tudo quebrado, tudo de roupa preta, olha aí, botando fogo, arrebentando os ministérios todos. Tudo quebrado. O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da Agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Os servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Tá lindo, tá bonito. A sessão deliberativa do plenário da Câmara foi suspensa e encerrada após a manifestação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios. Dessa forma, tropas federais passarão a reforçar a segurança na área. Tem aí o Nacional? Lei de garantia da ordem. Sabe o que é isso? GLO. O Temer pôde decretar e o Lula também, mas o Bolsonaro não, porque seria crime. Esse era o golpe, decretar a lei de garantia e da ordem
a GLO, que logo em seguida, ao tomar posse, o Lula declarou. O Lula decretou uma GLO, não estando aqui, tendo voado para Araraquara de forma muito rápida. O posicionamento da polícia ali, em 2017, não foi o mesmo posicionamento que ficaram agora, no dia 8, para que as pessoas pudessem ser impedidas. Ô, gente, essa fala de Magno Malta, ela é cheia de contradição. Até porque uma coisa não justifica a outra, tá? Foi crime o que aconteceu na época de Michel Temer, foi criminoso. A ação imediata da polícia, né, conseguiu conter. Lembra desse grupo, Black Hawker, que estava aqui em São Paulo, nas manifestações contra o aumento de passagem? Eles promoviam a quebradeira, era um grupo. Esse grupo não é o grupo que fazia parte aí do sindicato, não. Porque quando houve o protesto aqui, passe livre e tudo, era estudantes. E esses infiltrados, Black Hawker, aí eles entraram, faziam quebradeira, estações de metrô, enfim, faziam quebradeira ali na Paulista. Então, quer dizer, uma coisa não justifica a outra, né? Não justifica. Mas quando você vê a questão da destruição do patrimônio público, ele é crime de todo jeito. Agora, quando você pega um ato de abolição ao Estado democrático de direito, aí é muito pior. É muito pior. É claro que ele fala que a polícia agiu, tudo, só que venhamos. Quantos policiais estavam no dia 8 de janeiro? Quantos oficiais estavam de férias? Quantos policiais estavam de folga? Foi tudo preparado. Aonde estava o secretário de segurança do DF? Nos Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos. Deu escala de folga para muita gente, né? E o que é onde ele estava? Tranquilo, nos Estados Unidos. Por isso foi decretado a intervenção na polícia do DF. E o governador lá afastado. Então, isso aí a gente precisa ficar bem atento, senão a gente acredita no que Magno Malta está falando. Eu estou dizendo assim, um ato não justifica o outro. E outra coisa, quando você fala de Alexandre de Moraes, ele tinha 2 meses, o procurador de justiça deve ter denunciado. Este processo deve ter caído com outro ministro, não sendo Alexandre de Moraes. Tá entendendo? Quer dizer, de todo jeito, a fala do Magno Malta ela é carregada para que as pessoas vá contra Alexandre de Moraes. Nós só não tivemos aqui um golpe de Estado, como nós estamos vendo o que está acontecendo na Venezuela com o ditador. Nós íamos ver aqui com o Bolsonaro, o ditador do Brasil. Nós íamos ver. Então lá está passando dificuldade, nós íamos passar dificuldade do mesmo jeito. Tá entendendo? E esse discurso de Malta e tantos outros políticos foi o que incentivou esse pessoal na porta dos quartéis. Muitos evangélicos na porta dos quartéis. Muitos evangélicos aí estão presos, né? Como o Clezão acabou preso, depois acabou morrendo por problemas de saúde, né? E aí ele joga como se a morte de Clezão estivesse sobre as mãos de Alexandre de Moraes, quando quem negou o habeas corpus foi o terrivelmente evangélico, colocado por Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Isso aí precisava ele comentar, mas continuando. De entrar no Senado, ou de entrar nos poderes, e a polícia agiu com gás lacrimogênio, a polícia os dispersou. Tudo que poderia ter havido se tivesse tido o mesmo procedimento, mas contra pessoas calmas, inocentes. Ninguém estava botando fogo em nada, ninguém quebrou nada, ninguém jogou bomba em nada, tudo diferente desse comportamento. Agora, Alexandre de Moraes, você já era há 2 meses ministro do governo Temer, você já era ministro do Supremo Tribunal, você já era ministro do STF há 2 meses. A minha pergunta a você, cidadão valentão, qual foi a atitude que você tomou? O
que você fez? O que merecia essa gente aí? Se você está dando 17 anos para uma mãe de família que escreveu perdeu o mané numa estátua com um batom, qual é a pena, Alexandre, que você daria para um vândalo desse, que não estão plenamente guardados, respeitados, glamourizados por vocês, que são os black blockers? São aqueles alimentados ainda pelo sangue do trabalhador, com o chamado contribuição sindical, e eles eram pagos para vir para a rua fazer isso. Quanto de pena essa gente pode tomar? Você já tinha 2 meses de ministro. Eu quero perguntar, Alexandre de Moraes, o que você fez? Qual foi sua atitude, sua entrevista? Porque hoje você dá entrevista facilmente, você tem a língua solta, você fala o que você quer falar, porque você é o dono do Brasil. Você é um homem sem passado. Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo, não têm passado. Não tem um telhado de vidro. Nada, zero. São homens limpíssimos. E que levantam o dedo contra as pessoas e os chamam de bandido e tal. E são os festejadores com os irmão Batista, com o povo da Odebrecht, com o povo da OAS, né? O senhor Toffoli, né? Que o advogado da esposa pediu para revogar o acordo de leniência e devolver o dinheiro da OAS, e ele o fez. O que merecia as pessoas que assaltaram esse país e que fizeram delação e devolveram dinheiro e agora estão operando dentro do governo Lula? Elas são bandidos ou não? Elas são democráticas, Alexandre, ou antidemocráticas, senhor mandatário do país? Aí você veja a ideia que ele passa, né? Uma ideia errônea. E aí uma questão que eu acho interessante até comentar é quando ele fala que esse pessoal era pacífico, né? Era um pessoal pacífico. Ora, esse pessoal do dia 8 de janeiro, eles eram extremamente pacíficos. Quebraram o Supremo Tribunal Federal e eram pacíficos. Jogaram aquela ambulância dentro do espelho de água, eram pacíficos. Destruíram, entraram no Palácio do Planalto e eram pacíficos. Tá entendendo? A intenção deles era pacífica. Como diz muitos que são entrevistados ali pelo juiz, ele fala, nós só viemos conhecer, viemos só orar. Só fazer uma oração. Deus me livre da oração desse povo. Uma oração violenta. E de repente Magno Malta vem falar que esse pessoal aí, eles estavam aí do bem só no mundo dele, ou em Marte, né? Porque em Brasília foi terrível. E eu quero também, a partir de agora, agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final aqui. Pessoal, se não deixou o like lá no começo, deixa o like de vocês agora no final aí, porque nos ajuda muito. Comente, compartilhe. Pois nós estamos rumando aí a 20 mil inscritos e eu conto com a inscrição de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.